Eu acho que você deve ter respondido essa questão 1 milhão, 1 trilhão de vezes. Mas eu vou socializar, porque talvez alguém no chat esteja essa pergunta. E eu vou formular, ou se alguém já tenha feito e eu não tenha percebido, participado então da pergunta. Por que até hoje os judeus não aceitam Jesus como Messias? Ou pelo menos uma parte, já que está tendo agora uma vertente messiânica judaica que toma Jesus como Messias. Pode nos Sim. esclarecer? Posso tentar justificar. Sobre a vinda do Messias, existem várias profecias, várias. Há um conjunto de profecias que fala que o Messias seria um grande mestre, um grande ensinador, um grande homem que viria para apresentar conceitos bastante revolucionários sobre o que fosse o saber até então e traria coisas que ninguém nunca tinha visto desde o começo da história da humanidade. Não é difícil imaginar que Jesus tenha cumprido essas profecias. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos outros rabinos que trouxeram lições interessantes. O judaísmo, ele valoriza muito seus sábios. E sem nenhum demérito a Jesus, existem muitos outros homens que são incríveis em termos de educação, de ensinamentos. E, aos olhos dos judeus, na visão que o judaísmo apresenta, tem muitos outros sábios. Então, nós, na verdade, como cristãos, nós temos um olhar muito focado naquilo que Jesus nos trouxe. E olhamos pouco aquilo que esses outros homens trouxeram. Por isso, a gente enxerga muito a sabedoria de Jesus, mas eles enxergam muitos outros sábios e dizem, olha, eu tenho outros sábios também. Pode ser, pode até ser, mas eu encontro outros sábios. Existem sábios incríveis no judaísmo, como o rabino Hillel, Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, Arizal, Baal Shem Tov, Lubavitch, Maimônides, meu Deus, Rambam, né? Nós temos vários estudiosos incríveis que trouxeram conhecimentos muito interessantes sobre o judaísmo. Então, essas profecias de que o Messias seria um sábio, Jesus cumpriu, mas como eles têm outros sábios, pode levantar dentro da mente deles a hipótese de que ele não seja o Messias. Existe um segundo grupo de profecias que diz que Jesus era um homem, o Messias seria um homem muito simples, ignorado das pessoas, rejeitado, não aceito, desprezado, virariam os beiços, balançariam a cabeça, dizendo que ele não é o Messias. Como, de repente, os judeus assim o fazem, porque ele vinha sem formosura. E há muitos que dizem, olha, ele cumpre essa profecia porque ele tem essas características. Para você ter uma ideia, Laelder, existe até uma profecia que diz, 1000 anos antes do nascimento dele, que ele iria ser alguém sentenciado de uma forma que transpassariam suas mãos e seus pés, que ele ficaria exposto e todos ficariam vendo-o. Essa profecia existe, que repartiriam suas vestes e deitariam sorte sobre sua túnica. Está tudo escrito lá nas profecias, nos Salmos, inclusive o Salmo 22. Essas profecias que falam dele como um rejeitado também dão um sentido de que Jesus realmente encaixa-se bem nessa leitura. Mas mesmo assim, os judeus também enxergam outros rabinos que foram sábios e que foram homens que não tiveram grandeza, riqueza material. Aí vem o terceiro grupo de profecias que falam que ele seria um rei poderoso, que seu reino nunca mais teria fim, que ele seria o rei dos reis e todas as nações se curvariam diante de Israel, que seu reino não teria fim e que ele estabeleceria, quando chegasse, uma paz para todo sempre. É aí que entra o problema. Que os judeus dizem, quando Jesus veio, ele não assentou em nenhum trono.
Porque essa leitura é uma leitura espiritual. Ele é um rei espiritual. Ele é um trono espiritual. Ele promove uma paz? Sim, mas é uma paz interna, uma paz dentro do homem. Ele liberta as criaturas que se convertem, liberta as pessoas do ódio, aponta a figura do perdão como a grande chave da felicidade humana, oferece o amor como a condição essencial para o alcance da felicidade. Então, ele traz muitas verdades interessantes. Mas os judeus dizem, olha, ele teria que ter um reinado para todo sempre. E o que mais se fez em nome dele depois foi a guerra. Então, ele não trouxe a paz. Ele não trouxe a paz, as nações brigaram com as nações, não assentou em nenhum trono, não fez as outras nações se curvarem diante de Israel. Portanto, esse conjunto de profecias que mostram que ele reinaria para sempre ainda não aconteceu. Então, por isso, dentro dessa perspectiva, eles aguardam o Messias, que quando vier, na leitura deles, então, ele se assentará no trono de Israel e seu reinado nunca mais terá fim, e ele reinará sobre todas as nações. Eles estão querendo, de certa maneira, um reinado físico, e isso não é o que o Cristo tem para oferecer. E quando eles olham essas profecias pelo ângulo físico, você vai perceber que elas, de fato, não se cumpriram por essa ótica. Agora, existe uma quarta razão, que é a necessidade de, ao admitir Jesus como Messias, desmontar toda a estrutura que está consolidada, né? Você vai ter que desconstruir toda uma religião multimilenar, e isso é muito complicado de fazer. Então, acaba se dizendo, olha, é melhor que a gente mantenha isso, porque vai ser uma mudança muito, muito forte para todos nós. Então, essas seriam as razões, basicamente, que a gente poderia entender pela não aceitação e o fato dos judeus ainda aguardarem pelo Messias. Os judeus, Jorge, são reencarnacionistas? Boa parte deles, sim. Existe dentro do judaísmo uma corrente cada vez maior, uma corrente cada vez mais estudada, que é a corrente ligada à Cabala. A Cabala é o conhecimento oculto do judaísmo. Nem todo judeu obrigatoriamente estuda a Cabala, mas todo aquele que estuda a Cabala lida de cara, logo de entrada, com o conceito da reencarnação. Cada vez mais a Cabala se torna conhecida. Na época de Jesus, ela não era tão difundida assim. Havia muitas pessoas que conheciam a Cabala. E o Rabino Akiva, que eu comentei ainda há pouco, foi um dos grandes mestres da Cabala. E quando ele percebeu que o Império Romano estava tomando Jerusalém e estava oprimindo o conhecimento judaico, ele pegou os últimos dos seus discípulos. Segundo a tradição judaica, ele tinha 24 mil alunos. 24 mil. E sobraram só 9. Como é que faz 9? Assim. Sobraram 9 dos 24 mil, quando houve a guerra entre o Império Romano e Israel, dos anos 68 a 70, 9 sobraram. Chamou os 9 e disse, se vocês não botarem no papel o que vocês sabem, nós vamos desaparecer. E ele designou Rabi Shimon Bar Yochai, que era um deles, disse, Shimon, você vai colocar no papel. E Shimon, então, coloca todo o conhecimento da Cabala no papel. Ele vai criar uma obra chamada Zohar, que tem 22 volumes, que tem todo o conhecimento da Cabala. Aí você me pergunta, o que tem lá dentro? Lá diz que que Deus é um só, que a alma é imortal, sobrevive à morte, garante a sua imortalidade. No mundo espiritual, ela continua tendo a sua individualidade, ela progride no mundo espiritual, ela refaz os seus conceitos, ela precisa reencarnar para evoluir, ela retoma, ela faz um planejamento reencarnatório, ela volta para uma nova existência. As provas da vida são decorrência do passado e a grande chave está no autoconhecimento, na autotransformação, na vivência do amor e da sabedoria para alcançar a plenitude da vida. Muito parecido com o Espiritismo em termos de conceito. É verdade. Mas a Cabala não era conhecida de muitos. Rabi Shimon Bar Yochai escreve essa obra e essa obra acaba ficando por muito tempo perdida. Ela é reencontrada depois, na Idade Média, e aí começa uma difusão muito mais efetiva da Cabala. E aí eu quero contar
a parte mais interessante de tudo isso. Na introdução do Zohar, na introdução dele, Rabi Shimon Bar Yochai escreveu: o conteúdo da Cabala será esquecido pelo mundo. A humanidade vai esquecer tudo isso. Mas, no século XIX, na década de 1840, as verdades espirituais voltarão ao mundo e o conhecimento da Cabala vai ser progressivamente conhecido pela humanidade inteira. Na década de 1840, no ano de 1848, é quando acontecem os fenômenos de Hydesville e retoma o processo da discussão sobre a espiritualidade, e a Cabala progressivamente seria conhecida pela humanidade como um todo. Então, a partir desta leitura que a gente está vendo, a Cabala ela vai cada vez mais sendo difundida dentro das sinagogas. Hoje, é até difícil achar um judeu que não tenha estudado Cabala, mas se você recuar no tempo, é um número menor. E aí, quanto mais eles estudam, e outros que não são judeus conhecem, mais a reencarnação e esses princípios tão próximos do espiritismo também se fazem conhecidos fora do ambiente espírita. Ok. Deixa eu saudar a Sandra CP Silva. Boa noite, Sandra. Vamos para a pergunta agora do pessoal do chat aqui. Já que a gente abriu, tem o de Wilson. Ele faz uma pergunta. Por que ainda hoje alguns irmãos nossos de origem protestante esperando o juízo final, ou então o juízo? Isso aí, na verdade, Wilson, decorre de algumas manifestações contidas nas cartas de Paulo, que fala que nós estaremos esperando pelo juízo após a morte. Não é um conceito constante no Evangelho. Esta informação não foi dita por Jesus. Mas as igrejas protestantes, elas se apoiam muito em algumas falas de Paulo, como, por exemplo, o sangue de Jesus nos lavou do pecado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Esses conceitos são das cartas paulinas, e eles absorvem isso como um conteúdo, digamos assim, tido como uma determinação, uma verdade espiritual divina. E junto com essas informações que existem nas cartas de Paulo, existem também as partes doutrinárias que falam sobre um sono após a morte, aguardando pelo juízo. Isso é um conceito que está lá, mas que não é encontrado dentro dos conceitos que o Espiritismo esposa. Então, a gente tem que saber entender que existem conceitos dentro do texto bíblico que não necessariamente são compatíveis com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. E aí a gente, quando chega diante disso, diz: o conteúdo moral está no Evangelho, mas o conteúdo doutrinário não está lá. A verdade doutrinária, no dizer do Espiritismo, está nas obras que a espiritualidade nos ofereceu. E os conceitos doutrinários que estão na Bíblia, eles se referem a um período histórico que foi, de certa maneira, apresentado de forma mais dilatada a partir da compreensão que o homem tem nos tempos atuais. Miriam Juqueira, do Rio de Janeiro, especificamente da Ilha do Governador, faz a seguinte pergunta: como relacionar o dar-me de beber quando fala com a samaritana e quando Jesus, no Evangelho de João? Que está escrito no Evangelho de João. Porque não tem, acho que não tem esse E aí no meio, deveria ser. Como relacionar o dar-me de beber quando ele fala para a samaritana? Assim, ele diz isso: a samaritana, dá-me de beber. E quando Jesus, no Evangelho de João. Mas, na verdade, a samaritana está no capítulo 4 do Evangelho de João. João é o único evangelista que narra esse encontro de Jesus com a samaritana. O que diz a narrativa é que ele chegou ao pé do poço de Sicar, no alto da cidade, e veio com os discípulos. E os discípulos disseram: nós vamos à cidade para comprar mantimentos e já voltamos. E ele disse: ok, vão. Eles desceram e o Cristo ficou sozinho no poço. E aí a mulher apareceu também sozinha. Ela não vem junto com ninguém. E aí acontece um diálogo dele sozinho, sem discípulos, com ela sozinha, sem ninguém. E ele inicia o diálogo com essa frase: dá-me de beber. E ela vira-se para ele, vendo as vestes,
percebe que ele não é samaritano e diz: como que tu pedes para mim, que sou uma samaritana, para te dar de beber se tu não és samaritano? Não sabes que nós não podemos conversar com pessoas que não são samaritanas? Como que tu me pedes para te dar água? Aí é que ele diz: se tu soubesses a água que eu tenho para te dar, tu me darias água. Porque a água que eu tenho para te dar vai matar a sede para todo sempre. Aí começa um diálogo. Como vai tirar água do poço? Tu não tem nenhum balde. Tu vai tirar uma água, vai matar minha sede para sempre? Mas como se tu não tens balde? Aí ele diz: não tenho balde, porque a água que eu vou te dar não é uma água material. E aí vai seguindo toda uma discussão. A discussão ali sobre sede que ele está dizendo é porque ele, do ponto de vista orgânico, físico, estava com sede, pediu para beber. Não é a única vez que Jesus pede água. Ele pede água na cruz também, quando ele está crucificado. Já havia perdido muito sangue e é muito comum das pessoas, quando estão com um problema de volemia, ou seja, perda acentuada do volume de sangue. Quando há muito a perda de sangue, a pessoa sente sede para repor a água perdida. E ele realmente, nas cruzes, ele pede: tenho sede, dá-me de beber. E para a samaritana, ele também diz: dá-me de beber. É uma circunstância orgânica, e ele faz com ela um trocadilho entre a água que ela daria para ele, mas que ele depois voltaria a ter sede, porque era uma água material, diante da água espiritual, que se ele desse a ela, ela nunca mais voltaria a ter sede. Eu não sei exatamente, eu não consegui entender direito o que ela queria perguntar, mas não sei se é isso. Se não for, a gente volta e responde de maneira mais clara o que ela deseja saber. Bom, eu tenho uma pergunta em cima da pergunta dela, bichinho. Então, vamos lá. Se tava eles dois, como é que souberam do tipo do diálogo que eles mantiveram? Isso existe várias vezes nos evangelhos. Quando Jesus está no horto, ele não está no horto orando e os discípulos dormem. Quem era o Big Brother que estava por trás disso, estava vendo a situação? Essa da samaritana é até mais fácil de explicar. Porque como isso aconteceu no meio da sua vida pública, ele depois pode ter contado para os discípulos o diálogo e alguém, então, João veio e registrou no papel. Mas a da crucificação não dá. Porque ele chama, aí ele não tem como dizer depois: gente, vou dizer para vocês o que aconteceu. Ele não tem mais esse momento. Esse momento depois não acontece, porque ele vai, chama, eles acordam, ele é preso e levado. Então, não deu para ele voltar depois e dizer: olha, escreve aí, Mateus, eu estava dormindo e eu disse: pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Não existe, do ponto de vista mais objetivo e racional, nenhum momento depois em que ele teria se encontrado com os discípulos para falar daquilo que eles não viram. No caso da samaritana, não é impossível que ele, num futuro, tenha encontrado os discípulos e dito alguma coisa nesse sentido. Então, é possível que ele tenha falado depois, mas o da prisão, do momento do horto, esse é mais difícil de explicar. Robertinho tem uma pergunta, como eu não poderia deixar de fazê-la. Vale por 3, hein? Ela. O que significa o que significa Jesus, o Filho do Homem? Porque essa frase, se ele sempre se referia a Deus Pai, eu e o Pai somos um. Não sabes que eu estava cuidando das coisas de meu Pai? É porque essa expressão, Robertinho, o Filho do Homem, é uma expressão muito comum no judaísmo. Até hoje ela é expressada. A gente usa muito essa expressão. O Filho do Homem... não sei nem que palavra a gente poderia usar para substituir em português o Filho do Homem. Chama Ben Adam. Ben Adam, filho de Adão, filho do homem. Então, as pessoas assim, por exemplo, digamos que eu quero que você me ajude numa coisa qualquer. Eu digo: o Ben Adam, o filho do homem, o cara, o meu, é alguma coisa assim.
Então, o filho do homem significa o coitado, o pequenino, o qualquer um, o qualquer pessoa, o sem prestígio. O Ben Adam, dentro do texto bíblico, é considerado aquele que não tem glórias, aquele que é visto como o pequenino. No livro de Ezequiel, a expressão Ben Adam, filho do homem, é usada, meu Deus, acho que mais de umas 50 vezes lá dentro daquele texto. Ele vai falando, porque o filho do homem isso, o filho do homem aquilo, e sempre na condição do filho do homem como o coitadinho, o frágil, aquele que é pequeno, aquele que é o que não tem valor. Então, quando ele fala, eu, o humilde, o pequeno, o Ben Adam, porque o filho do homem não tem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Ele está dizendo assim, porque o coitadinho, o pequeno, o simples, o humilde, o que não tem valor, não tem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Isso é uma alusão à história de Jacó. Jacó, quando sai da casa de seus pais, indo para a casa de seu tio, fugindo de seu irmão, ele sobe ao alto do monte e ele dorme no alto do monte. E se você olhar na narrativa, assim, ele, quando foi dormir, pegou uma pedra e reclinou a cabeça sobre a pedra e dormiu fazendo a pedra de travesseiro. Então, e a gente assim, nossa, coitado. Imagina que é você botar a cabeça na pedra para poder dormir. Meu Deus. E Jesus disse, pois é, ele tinha uma pedra. Mas o filho do homem, ou seja, Ben Adam aqui, o Ben Adam, não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele está querendo dizer, aquele que não é reconhecido como tendo valor nenhum. Aquele que é o simples, o pequeno, o desprezado, o desconsiderado. E existem algumas pessoas que fazem uma interpretação sobre isso, mas a interpretação que fazem não é olhando o Velho Testamento. Porque se olhassem o Velho Testamento, entenderiam que isso é uma expressão muito típica no judaísmo. E hoje também se usa. Ben Adam é uma expressão muito, muito utilizada lá. Agora, existem pessoas que utilizam a ideia Ben Adam, filho do homem, como o filho como sendo o resultado do homem, o filho como sendo o fruto, aquele que é o resultado de alguém. Então, o filho do homem é o resultado do homem, aquilo que ele tem que ser no futuro. Então, quando ele se diz, e o filho do homem, quando ele se refere assim, ele está se referindo ao resultado do sentimento do homem que, trabalhado nas suas virtudes, alcança a plenitude. Então, ele é o resultado do aprimoramento do homem, o filho do homem como o resultado nesse sentido. Mas, se a gente for olhar no sentido mais etimológico do Velho Testamento, Ben Adam significa o qualquer um, o cara. O cara, me ajuda aqui, a gente chama Ben Adam, pega isso aí, Ben Adam. Então, se você procurar, você vai achar muito essa expressão em Israel. Como conciliar a questão reencarnacionista, Jorge, com a frase do Evangelho, não sei quem é que expôs, mas eu sei que ela existe, a frase que diz, só se morre uma vez, e não mais. É de Paulo também. Como a gente pode aliar isso, de morrer só uma vez, e aceitar essa questão reencarnacionista? Essa frase é de Paulo. Ele diz assim, porque ao homem está determinado morrer uma vez e aí virá o juízo. Ao homem está determinado morrer uma vez e então vir o juízo. Aí muitas pessoas tiram a conclusão de que morre e vem o juízo. Ele morre só uma vez e vem o juízo. E alguns estudiosos, analisando a frase de Paulo, dizem que ela significa o seguinte, nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual, e todas as vezes que a gente vai, nós passamos por um grave fenômeno de avaliação das nossas vidas. A cada vez que nós desencarnamos, nós somos convocados pela lei da natureza para avaliar a nossa existência. Então, o homem morre uma vez e vem o juízo, no sentido de que a cada desencarnação, um novo juízo é feito. Quantos juízos o homem passa no mundo espiritual? Vários. Mas ele não faz um juízo depois de várias encarnações. É uma vida, um juízo. Outra existência, outro juízo. Então, ele vive uma única vez
E daí vem o juízo. Agora, mesmo que isso não venha a ser uma expressão que, de certa maneira, se possa dizer que são conceitos tipicamente alinhados com a doutrina espírita, nós não temos a necessidade de nos aliançarmos com todas as frases que o texto bíblico possui. Porque se nós tivermos que nos abraçar com todas as frases do Velho Testamento, nós teremos que nos abraçar com a ideia de Adão, de Eva, do dilúvio, da Arca de Noé, nos abraçar com a ideia da Torre de Babel, com as pragas do Egito, com a oração que Josué fez e que parou o sol durante 12 horas, com as trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó e com mais uma quantidade imensa de manifestações que acontecem no texto bíblico e que muitas vezes são apresentadas sempre como sendo algo que não necessariamente está encaixado na proposta espírita. Assim como, por exemplo, as ordenações de Deus para que invadisse as tribos vizinhas e matasse tudo que tivesse fôlego, como se isso fosse uma ordenação dos céus. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós encontramos nas mesmas cartas de Paulo alguns momentos em que ele, nos conceitos que ele possuía da época, ele vai dizer que a mulher que tem dúvida, que pergunte ao seu marido em casa, porque não é lícito que a mulher fique perguntando coisas dentro da igreja enquanto a pregação está acontecendo. Agora, pense Robertine calada no centro espírita para vir perguntar só em casa as dúvidas que ela tiver. Então, assim, existem textos que estão... Mas existem textos que estão no Velho Testamento que, se você for pegar na literalidade, você vai dizer, tem alguma coisa errada. O número de salvos, por exemplo, no Apocalipse, são de 144 mil. Se são 144 mil, então a salvação já está definida. Não adianta você se converter, porque só são 144 mil. E 144 mil é um número muito pequenininho diante da multidão de espíritos que a Terra possui. E para piorar a situação, eles são 144 mil, porque são 12 mil de cada tribo. 12 da tribo de Judá, 12 da tribo de Zebulon, 12 da tribo de Naftali, 12 das 12 tribos de Israel, 12 de cada uma delas. Tudo bem, mas se for verdade, quem não for das tribos de Israel não está salvo. Então, só judeus é que vão se salvar. O que poderia levar à conclusão de que, de repente, aqueles que não possuem uma origem judaica estão condenados a serem almas que não acessarão ao céu, ainda que se convertam ao cristianismo. Então, essas questões lidas na literalidade, elas colidem com a lógica e com os princípios que o Espiritismo esposa. E não há, da parte da doutrina espírita, a necessidade de nós nos curvarmos diante das doutrinas existentes dentro do texto religioso, porque a doutrina espírita ela está em outro lugar. Nós podemos dizer que a moral do Cristo é consentânea com a doutrina espírita, mas os ensinamentos do ponto de vista doutrinário nem sempre estão alinhados com aquilo que o Espiritismo esposa. O nosso irmão, Bruno, que é Rosa Cruz, ele fez uma expressão que eu achei interessante. Boa noite, Bruno Freitas, diz. Sou Rosa Cruz e leio a doutrina espírita. Passei a perceber a realidade como se fosse um dado de 20 faces, icosaedra, onde apenas vemos uma ou duas faces do lado, estando as outras ocultas. Interessante. Quer comentar alguma coisa? Seja muito bem-vindo, Bruno. Sua presença entre nós nos orgulha muito. É um prazer muito grande ter alguém aqui que conhece do conhecimento da morte junto com a gente. Prazer muito grande. Você tem razão, Bruno. A bem da verdade, quando a gente diz, porque o Espiritismo vem e revela o que está em oculto, o que é que o Espiritismo revela que está em oculto? Uma pequenina ponta do véu. O Espiritismo veio e levantou uma ponta do véu e nos mostrou algumas coisas, mas nós temos ainda muitas coisas sem respostas. Nós temos muitas perguntas que nós ainda não conseguimos encontrar as respostas para ela, porque o nosso grau de compreensão espiritual não nos permite acessar. E quando a gente começa a enveredar por esse caminho, os próprios espíritos dizem, não envereda por isso. Não vais encontrar resposta, não vais conseguir,
procura te ocupar da tua vida. É só ler a pergunta número 14 de O Livro dos Espíritos e a resposta dada pelos Espíritos, que mostram para nós, efetivamente, toda a dinâmica daquilo que nós ainda não conseguimos perceber. E os Espíritos nos remetem, procura das coisas que te tocam mais de perto, que isso será mais útil do que procurar penetrar no que é impenetrável. Então, hoje, com a condição espiritual que nós estamos, a gente já consegue ler e entender muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente não vê. Nesse cosaedro que você fala, sim, a gente já conseguiu enxergar algumas faces, mas existe muita coisa que nós ainda não sabemos, muitos mistérios que nós ignoramos, muitos questionamentos, Robertini que o diga, muitas perguntas que a gente não consegue encontrar a resposta. Mas quando a gente investiga, os espíritos dizem, cara, você ainda nem se reconciliou com seu irmão dentro de casa, você não conseguiu perdoar seus filhos nem sua esposa, você não vive bem com as pessoas, você guarda ódio e mágoa, então resolve isso primeiro. Isso é muito mais importante. Depois você vai investigar o universo, perguntar sobre as galáxias, sobre os outros mundos, a vida em outros planetas, o que aconteceu no início de tudo, de onde nós viemos de fato, como que se deu a chegada da vida orgânica na Terra. São tantas as perguntas, Bruno, que nós não temos respostas, que se nós formos querer investigar por essa via, nós muito provavelmente nos perderemos, porque iremos investigar nos labirintos da loucura de tentar entender o que não conhecemos, e nós nos perderemos dentro disso, terminando as nossas existências ainda egoístas, orgulhosos, ainda cheios de mágoa, vivendo de maneira horrível dentro do nosso lar e querendo investigar os segredos impenetráveis do universo. As outras faces do icosaedro virão depois. E aí, só para concluir essa minha resposta, existem alguns autores que falam que quando João, o evangelista, o último dos discípulos de Jesus, já estava bem velhinho, e ele visitava as igrejas cristãs, as pessoas diziam, olha quem está conosco hoje, João, que conviveu com o mestre, chama ele para a tribuna, deixa ele pregar o evangelho hoje. Hoje ele vai arrebentar, porque a gente vai ouvir uma pregação de quem conviveu com Jesus. E João aceitava o convite e subia na tribuna. E ao chegar na tribuna, dizem os que assim escrevem, que ele subia na tribuna e dizia, meus filhinhos, amai-vos. E descia. Ficava todo mundo meio constrangido, chamavam no dia seguinte ele de novo, ele subia e repetia. E uma vez depois dele repetir muitas vezes essas 3 palavras, a pessoa que estava no comando do trabalho disse, o senhor conviveu com Jesus, o senhor viu tanta coisa aí, toda vez que a gente lhe chama, o senhor só diz isso, meus filhinhos, amai-vos. Isso não tem assim um outro negócio assim para dizer para nós, porque a gente, puxa vida, espera tanto, o senhor está aqui, conviveu com ele, o senhor repete isso. Tem como o senhor trazer uma coisa bacana, nova para a gente? Conta-se, então, que João colocou a mão no ombro do seu interlocutor e olhou nos olhos dele e disse, o irmão já ama? De verdade? Depois que o irmão amar de verdade, a gente passa para a lição número 2. Por enquanto, a gente vai trabalhar o amor. Depois as outras coisas vêm. Então é assim, nós estamos cheios de tantas carências do ponto de vista emocional e querendo contemplar todas as faces dessa sua figura tridimensional do icosaedro nas nossas mãos. É uma grande tarefa para o amanhã. Nosso amigo tem uma pergunta vinda de Márcio Ricardo Lara. No livro Boa Nova, no capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, diz que Judas que teria autoridade e privilégio político, e não fala em moedas. Pode comentar? O fato de não falar de moedas, Márcio, não quer dizer que elas não existiram. O que ele quer dizer é que o interesse de Judas era um interesse político. Vamos analisar a situação. Aquele era um período de profunda inflamação política. O povo de Israel estava saturado da presença de Israel no seu território.
eles estavam ali desde o ano 63 antes do nascimento do Cristo. Portanto, eles já estavam há quase 100 anos naquela terra. Eles já haviam produzido diversos levantes. Eles vão promover ao todo 7 revoluções na tentativa de libertar Israel. Todas vão fracassar. E quem comanda essas revoluções? Um partido político chamado Zelotes, que está sediado na região da Galileia. Jesus viveu entre os Zelotes. A Galileia era o ninho dos Zelotes. Eles ficavam no norte de Israel, planejavam as revoluções e desciam para a Galileia para querer tomar de volta a Palestina da mão dos romanos. Nunca deu certo, sempre foram esmagados assim de maneira terrível pelo exército romano. Mas os discípulos de Jesus, como eram galileus, tinham uma proximidade muito grande com as questões referentes aos aspectos políticos. Há, inclusive, um dos discípulos de Jesus que, quando é descrito na eleição dos 12, vai citando fulano, 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 aí vem, e Simão, vírgula, o Zelote. Esse ninguém tem dúvida que era Zelote. Os outros podem ser, porque conviviam naquele meio contaminado com as ideias de revolução. E aí comenta-se que Judas Iscariote seria também Zelote. Há alguns que dizem que Iscariotes não tem a ver com a cidade de onde ele nasceu, tem a ver com a faca que os zelotes usavam no meio da cinta. Os zelotes passavam uma cinta na cintura, com uma faixa, várias vezes, e prendiam. Entre as passagens da faixa, eles escondiam uma faca bem pequenininha, que ficava no meio das várias voltas, das dobras que essa faixa dava. O nome dessa faixa era Sicari. Então, ele era Judas Sicariote. Porque ele levava uns... E a faca realmente se chama Sicari, a faca que ele tinha. Por isso são os sicários e tal, por causa do Sicari, que era a faca que os zelotes usavam. E no meio da multidão, eles sacam um sicário e cortam um pescoço rapidinho. Então, os zelotes, eles eram uma população, um grupo extremamente belicoso. Barrabás era líder dos zelotes. Por isso que eles foram para a porta do procuratório para libertá-lo. E há aqueles que dizem, portanto, que Judas também fazia parte dos zelotes. O que é que os zelotes queriam? Expulsar os romanos de Israel. Qual eram as profecias sobre o Messias? Ele vai reinar sobre Israel, todas as nações se curvarão diante dele, ele vai sentar num trono e comandará o mundo inteiro. Então, por que não provocar logo o encontro de Jesus com o Império Romano e promover de uma vez essa ruptura que Jesus vinha cozinhando, esse galo não queria enfrentar o Império Romano, eu vou provocar logo o encontro, porque quando o Império Romano for prender Jesus, ele vai fazer 2 sinais com as mãos e os romanos vão desaparecer da frente dele, e aí, de uma vez por todas, o domínio que os romanos têm sobre nós vai acabar. O Messias vai assumir o controle de todas as coisas. E aí, quando isso acontecer, eu também serei chamado a ocupar um cargo de mando. Então, qual era a ideia de Judas? Provocar o encontro de Jesus para cair o Império Romano, Jesus assumir o controle e eles serem o seu colégio de ministros, por assim dizer. Lembrem da visita da mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, que vai procurar Jesus, dizendo: Senhor, quando tu estabeleceres o teu reino, coloca meus filhos um à direita e um à esquerda de ti, para que eles estejam bem próximos no comando que tu vais fazer. Eles tinham um pensamento político, ou seja, isso é uma ideia zelote. Essa não é uma ideia de quem está com um sentimento religioso, mas sim de uma tomada de poder. E a ilusão do discípulo é achar que a mensagem de Jesus era uma mensagem política. Então, ele entrega a Jesus na estratégia de provocar o encontro e, assim, acontecer a tomada do poder e ele conseguir o mando. A questão das moedas não é citada no capítulo porque o grande objetivo não é esse. Mas as moedas, de fato, aconteceram porque depois narra o evangelista Mateus que quando ele descobre que Jesus não reagiu à prisão, imediatamente ele cai em si, diz: meu Deus,
pequei traindo sangue inocente. Logo que ele... Então, você vê que ele não queria que ele fosse preso, ele queria que ele confrontasse. Na hora que ele não confronta, basta ele não confrontar, Judas já cai em si e diz: pequei, traindo sangue inocente. Volta com os sacerdotes imediatamente e diz: quero desfazer o negócio. Aqui estão as moedas de vocês. Devolvam o prisioneiro. Quer dizer, olha o que ele quis fazer. Na ingenuidade dele, se ele devolvesse as moedas, os sacerdotes iam devolver Jesus. Nunca que devolveriam. Ele insiste, os sacerdotes não entregam. Conta o evangelho, então, que ele pega as moedas, ele joga no pátio do templo, porque ele não queria o dinheiro. Ele não vendeu, ele quer lá saber daquelas 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. Ele não queria o dinheiro, não quero essa riqueza, eu quero é o confronto para que ele assuma o poder e eu vá junto. Quando ele percebe isso, ele joga as moedas e foge, procurando uma árvore para se enforcar. Não suportou o peso da culpa. Diferente de Pedro, que diante das culpas fez um outro movimento e tornou-se o que se tornou. E aí os sacerdotes, quando veem aquelas moedas no pátio, dizem: agora, nós não podemos pegar essas moedas e colocar no ofertório, chamado gasofilácio, que era onde as pessoas punham as moedas, porque essas moedas são moedas de sangue, porque foram obtidas pela compra de um homem. Então não dá para jogar no ofertório. Vamos fazer o que com essas moedas? Aí teve uma ideia: por que não pegamos essa moeda e compramos um pedaço de terra para fazer de cemitério para estrangeiros? Boa ideia, vamos fazer isso. Aí eles pegam aquelas 30 moedas e compram um quadradinho de terra para fazer cemitério dos estrangeiros que morriam por ali, por Jerusalém, para poder sepultar esse pessoal. Então, isso é o que acontece, mostrando que houve moeda e uma história bastante razoável na construção disso, dando legitimidade, porque não fazia sentido ele entregar por nada. O que ele, de fato, queria não eram as moedas. Ele queria acabar com os romanos e que Jesus assumisse o controle e ele fosse junto na condição de auxiliar do grande soberano. Essa é a ilusão. Certo. Eli Oliveira faz a seguinte pergunta: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tá. E aí, esclarecer alguma coisa sobre esse tópico. Tá. Porque, na verdade, isso está dentro do conceito das religiões clássicas. Isso é uma ideia que acompanha o homem desde o princípio. Se você pegar as imagens do Egito Antigo, pode procurar aí na internet. Coloque assim: julgamento egípcio. E você vai ver que tem uma balança. Existe uma balança de 2 pratos. Só procurar, bote aí. Julgamento egípcio, procure imagens. Você vai ver uma balança de 2 pratos e o deus Anubis trazendo alguém que está vestido de branco para o julgamento. Então, é uma balança de 2 pratos, onde num prato está colocada uma pena. Essa pena é a pena da deusa Maat. A deusa Maat está por cima da figura, assim, debruçada, estendendo as suas asas, e em cima tem um conjunto de deuses, e a deusa Maat, com suas penas, que é a deusa da justiça, está cobrindo todos, assistindo o julgamento. Arranca-se uma pena da deusa Maat, coloca num prato da balança, e no outro prato da balança está o coração do faraó. O coração tem que ser mais leve do que a pena. Se a pena for mais leve do que o coração está pesado. Então, o faraó será condenado. Aí tem um bicho que é um crocodilo, parecido, cabeça de crocodilo e corpo sei lá de quê, que está só esperando para comer a alma do faraó se ele se comportou mal. Se ele se comportou bem, ele sai dali e vai para uma espécie de panteão que está à direita na imagem, onde está Osíris, Ísis e os outros deuses maiores do panteão, aguardando para que ele integre essa convivência com os deuses. Então, você vê que a ideia de um julgamento, ela não é uma ideia unicamente cristã. Isso perpassa as diversas religiões, que haverá um julgamento da alma após a morte. E o que é esse sentido desse julgamento que está colocado aí por
por Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios. É o julgamento que acontece dentro do tribunal da consciência. Esse julgamento, no dizer da doutrina espírita, não é um tribunal externo, formado por acusadores e defensores que vão pesar a sua vida e dar uma sentença se você é bom ou se você não é bom, se você vai para o lado A ou se você vai para o lado B. Esse julgamento é interno, é na intimidade dos nossos corações. A balança está dentro da cabeça. E à medida que eu tenho do que é certo e o que é errado, eu vou pesar os meus atos e definir se eu sou culpado ou inocente daquilo que eu fiz. É por essa leitura que nós vamos perceber como que os espíritos interpretam a percepção deles com relação a esse julgamento de Jesus Cristo, apresentado por Paulo de Tarso na sua carta. Em síntese, o julgamento que está falado no texto é um julgamento que existe em diversas religiões e que o Espiritismo representa como o tribunal da própria consciência, onde o espírito se auto-julga sem a necessidade de julgadores externos. Sueli faz a seguinte pergunta, Jorge. Boa noite. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quando ele fala em guardar o seu coração, é em sentido do nosso espírito? Sim. Na cabeça do pensamento judaico, o coração é a sede dos sentimentos. É aonde os sentimentos existiam. E esse conceito ele não é só judeu, ele é um conceito também egípcio. Por isso que o coração é que era pesado no julgamento egípcio. Para você ter uma ideia, quando as múmias eram feitas, eles abriam, tiravam o coração e outros 4 órgãos que eram considerados vitais, e os que não eram vitais eles retiravam. O cérebro era um desses. O cérebro eles entendiam que não tinha função nenhuma, então eles tiravam todo o cérebro pelo nariz, arrancavam o cérebro todinho e enchiam de panos. A cabeça das múmias está cheia de pano, porque o cérebro não tem função. Quem tem função é o coração, que é o sentimento. Na hora que vai fazer o julgamento, é o coração que pesa. Então, havia um sentimento muito típico daqueles povos de dizer que o coração é a sede da alma, a sede do sentimento. Guardar o coração significa protege teu coração contra o mal. Não deixa que o mal tome conta dele, não odeia, não te desconstrói, não te prostitui, não se entregue à vileza do mundo, mas preserva teu coração no bem. Guarda o teu coração no Senhor, deixa com que ele fique protegido da loucura do mundo, fazendo com que nessa imagem do coração como sendo o espírito, nós pudéssemos nos proteger das perturbações que a nossa humanidade possui. Rony Peterson faz a seguinte pergunta. Elahá, como podemos entender o que é o jugo de Jesus? Leve o meu fardo e suave o meu jugo. Sim, porque o nosso jugo é um jugo. O que é jugo? Jugo é o peso que o boi pega nas costas. Como é que chama lá, Helder, aí no Nordeste? A canga, né? Canga. Canga. Isso. Põe no pescoço. É a canga. Jugo é canga, é o peso que cai no pescoço do boi. Então, por isso que chama cônjuge. O que é cônjuge? Porque os dois dividem o jugo. Pelo menos deveriam. Pensa uma parelha de bois e você joga a canga no pescoço dos dois. Então, eles recebem o peso para dividir. Então, eles são cônjuges, porque o jugo está dividido entre 2 criaturas. Nem sempre divide igual, né? Nem sempre, né, Laelder? Nem sempre divide igual, mas é para ser cônjuges. Então, o jugo é o peso que está sobre o meu pescoço. As criaturas humanas possuem um peso sobre os ombros enorme. É só você dizer assim, observe uma pessoa que perdoou assim, depois que eu perdoei fulano, parece que eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Nossa! Quando eu consegui pedir desculpa pelo que eu fiz, nossa! Ai, parece assim que a minha alma estava presa e se libertou. Eu tinha um peso dentro da minha alma, mas só de eu conceder perdão para ele, de eu conseguir perdoá-lo, ai, fiquei leve. É o peso.
Então, o que o Cristo propunha? Aliviar o peso da canga através do quê? Do amor, do perdão, da desistência dessas loucuras pelos bens terrenos. Se você amar as pessoas, se você perdoar os que ofendem, se você se desapegar da loucura do mundo em termos de bens materiais, sua vida fica mais leve. Então, vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não é que Jesus vai tirar o peso do pescoço de cada um. Ele vai dizer como viver para que o peso fique leve. O consolo do Cristo não é gratuito. O consolo do Cristo exige uma mudança. Eu não me consolo porque eu encontrei com ele. Eu me consolo quando eu entendo o que ele disse e eu determino que eu vou viver aquilo que ele fala. Se eu convivo com Jesus e eu não me predisponho a vivenciar o que ele prega, o peso não alivia. O alívio é decorrente da identificação da minha vida com aquilo que ele falava. Voltando à figura de Judas, conviveu com o Cristo os anos todos de sua pregação, mas o peso dele não ficou leve. O jugo continuou pesado, tanto que ele sucumbiu ao peso do jugo. Então, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu estou dizendo que o fardo dele era leve, no sentido de que ele não guardava mágoa, não guardava ódio, e eu vou ensinar para vocês como se liberar das suas culpas, dos seus pesos, e tornar também a canga que você carrega bem levinha, se você aprender a amar, perdoar e se desapegar. Jorge, a visão espírita, ela são em 3 ordens e 10 classes, que vai da... Né, Questão 100. E a gente sabe que Jesus está na única ordem única classe da primeira ordem, que é espírito puro. Certo. A minha pergunta é: como entender a condição de um espírito puro? Se ele é puro, essa frase de Jesus, eu venci o mundo. Que mundo ele se refere, já que ele era espírito puro? Bom, eu quero fazer 2 observações aí. Primeiro é que Jesus é puro para o nosso grau de evolução, porque pureza absoluta não existe. Nós temos, evidentemente, espíritos superiores ao próprio Cristo. Não sei se isso escandaliza alguém que está nos ouvindo, mas Jesus é o governador do planeta. Tem um cara que toma conta do sistema solar. Tem um outro que toma parte desse quadrante da galáxia. Tem um que toma conta desta galáxia. Tem um outro que toma parte da nebulosa, porque existem bilhões de galáxias. Gente, é uma loucura isso, porque as galáxias têm bilhões de estrelas. E existem bilhões de galáxias. E existem quadrantes do universo que reúnem nas nebulosas um conjunto de galáxias. Tem um cara que toma conta disso. Esse cara é maior do que os outros anteriores. Então, a gente fala que os espíritos puros têm uma única classe no nosso grau de evolução, mas é evidente que, na medida em que a nossa lupa se debruça sobre isso, nós vamos poder perceber que existem níveis superiores, mas nós não conseguiremos fazer diferença disso. Se uma pessoa tem doutorado, se uma pessoa tem mestrado, ou se ela fez o curso de magistério, tanto faz para ensinar a ler. Todos 3 ensinarão a ler do mesmo jeito e a gente vai achar que os 3 sabem a mesma coisa. Porque para nós que somos analfabetos, nós não vamos conseguir entender a aula de uma pessoa que tem doutorado, de um que tem mestrado, de um que tem magistério, para nos ensinar a ler. Se todos 3 fizeram magistério, depois fizeram um curso de pedagogia, depois uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Para ensinar a ler, a professora do magistério dá conta. Então, nós não conseguiríamos ver diferença. Então, os espíritos puros se confundem na perfeição para nós que somos analfabetos. Mas se nós crescêssemos nesse entendimento, a gente começaria a dizer, esse tem mais conteúdo para oferecer do que os outros. Então, na primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa leitura sobre a perfeição, ela é relativa, não existe puro absoluto.
puro absoluto, só Deus. Os outros são todos puros relativos. E aí você perguntou em cima disso qual era a pergunta, que eu até esqueci. Como compreender a frase de Jesus ser espírito puro? Eu venci o mundo. De que mundo ele estava se referindo? Eu venci o mundo no seguinte sentido: das misérias da terra, eu não caí em nenhuma. Eu não me perdi pelo orgulho, não me perdi pelo egoísmo, não me atrapalhei com o ódio das pessoas que fizeram mal a mim. Eu não caí nas armadilhas que o mundo montou. Eu venci. Todas as possibilidades que haviam de que ele, de repente, escorregasse, não aconteceram. O Cristo conseguiu passar por todas as circunstâncias sem se equivocar em como se conduzir diante da população para trazer a lídima expressão do pensamento da divindade até nós. Então ele diz assim: para aquilo que a terra exigiu que eu vivesse, eu consegui me sair bem em todas as armadilhas que a vida montou para mim. Portanto, eu venci o mundo porque eu não caí nas artimanhas de todos que fizeram contra mim. A última pergunta, porque já está próximo do seu horário da live seguinte, já são 8h35. A última pergunta do pessoal do chat. Henrique Souza. Henrique Souza. Jorge, como eliminar os pensamentos doentios que vêm a todo momento? Há algum exercício, alguma dica? Só existe uma maneira de afastar o mau pensamento, atraindo o pensamento bom. Só que só pensar no bem não dá certo, Henrique. A gente não consegue ficar pensando no bem o tempo todo. Então, a estratégia é ocupar a mente com ações boas. Então, você precisa dizer assim: tem um tempo vago? Vou fazer coisa boa no tempo vago que eu tenho. Não é só pensar, porque às vezes o pensamento não é suficiente para nos manter equilibrados. Então, a gente sai para a ação no bem. Escolha algo que você gosta muito e que seja algo que seja bom. E se entregue a isso e faça algo que tenha a ver com vida. Quanto mais próximo de vida for o que você fizer de bom, tanto mais interessante e profícuo para manter a conexão com os bons espíritos. Quando eu falo coisa que tem a ver com vida, é vida no seguinte sentido: cuidar de pessoas que estão doentes, vida. Cuidar de pessoas que precisam de cuidados, vida. Não quero cuidar de pessoas, então cuide de animais, oferecendo vida. Se dedique a uma ONG que cuida de bicho. Não gosto de bicho, procure vegetais, faça mudas, entregue para os seus vizinhos, faça uma horta, plante flores, refloreste a cidade, pega um grupo de ciclistas, diz assim: nós vamos ser ciclistas com uma missão, nós vamos cultivar mudas que a prefeitura vai dizer para nós que são boas e a gente vai semear essas mudas. Aí vai na prefeitura de Aracaju, chega lá e diz: quais são as plantas que vocês têm aqui que a gente pode ajudar a plantar? E aí o pessoal vai dizer: tem essa. Então, pronto. Nosso grupo de ciclistas, vamos fazer ciclismo e quando no final da trilha a gente vai parar e vai pegar as mudas que cada um vai trazer na sua mochila, sei lá. A gente vai cavar um buraco, vai plantar. Então, você vai fazendo e vai regando, vai fazendo. Isso vai dando um sentimento de vida. Então, pensar em vida sempre é muito positivo. Então, a melhor maneira de combater o pensamento ruim é com o pensamento bom. Mas quando o pensamento ruim é muito pesado, muito frequente, a gente faz ação no bem, ação na vida para combater o pensamento ruim. As considerações finais e a prece. Então, vamos fazer as nossas considerações finais e a nossa prece. A grande reflexão é que a gente não apenas conheça, mas que a gente interprete esse conhecimento. Saber das verdades do Evangelho nunca salvou ninguém. O que nos liberta da nossa condição espiritual é, de fato, nos comprometermos com o que sabemos e vivermos de verdade tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece. Portanto, entreguemos as nossas vidas de maneira resoluta aos propósitos do amor, para que o amor
nos ajude a resolver os conflitos que a gente tem. Confiemos no amor. Confiemos no amor para a solução das coisas e aguardemos os resultados. Vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, estende as tuas bênçãos e a tua misericórdia sobre as nossas almas. Faz com que os nossos corações, repletos da certeza de que as nossas vidas repousam nas tuas mãos, possam se sentir mais agasalhadas próximas de ti e assim reconfortadas diante das nossas dores e das nossas tristezas. Não permite, Senhor, com que as dores do mundo roubem de nós a convicção de que tu estás no controle de todas as coisas, mas nos ajuda a confiar em ti, a confiar na tua excelsa justiça e na tua infinita misericórdia, para que os nossos corações, iluminados pelos propósitos superiores da vida, sintam em plenitude a graça da tua presença nos nossos corações. Não deixa, ó Senhor de todas as coisas, que a loucura do mundo, os convites equivocados do materialismo e as formas múltiplas com que os fenômenos que nos deseducam possam atingir a intimidade dos nossos corações frágeis e assim nos afastarmos de ti. Já conseguimos sentir a graça do que é servir a tua causa. Já conseguimos sentir o benefício de alinharmos as nossas vidas com as tuas ideias e propostas. É por isso que não queremos mais perder esse caminho nas nossas vidas. E te rogamos que tu nos abençoes. Que tu nos ajudes a perseverarmos nesse propósito, para que a planta tenra, que finalmente nasceu no interior dos nossos corações, não cesse de crescer. E que o desejo de sermos melhores e de verdadeiramente vivermos o que sabemos, cresça cada vez mais nas nossas almas, enchendo-nos de paz, ainda que por entre testemunhos de lágrimas e de sofrimentos, ainda que por dentro de renúncias e momentos de tanta solidão. Que todos os benefícios da tua presença em nós compense as dores que poderemos passar, porque havemos de saber que elas são muito passageiras diante da eternidade de ventura que nos aguarda, se vivermos o amor que tu nos convidas. Por isso te pedimos, abençoa-nos, Senhor, protege os nossos bons propósitos e engrandece-nos o espírito para que a certeza do teu comando sobre a vida guarde as nossas almas na tua infinita paz.